Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa série. Então, falando de saúde, agora da parte emocional. O que você precisa entender emocionalmente para curar-se, para chegar onde você precisa? Quando alguém começa a se desprezar, a pessoa para de se cuidar, ela para de se colocar como prioridade, ela começa a deixar para lá as coisas que ela realmente quer fazer e, ao invés disso, o que a pessoa coloca normalmente no lugar para tapar esses buracos, para resolver essas frustrações, para realmente se sentir um pouco melhor? A pessoa vai para os excessos alimentares, os excessos emocionais, onde a pessoa acaba sendo muito a pessoa que acolhe o outro e nunca é acolhido. Aí cada um processa essa informação de um jeito. Mas o que é importante você entender aqui, se você precisa se curar, se você recebeu um diagnóstico importante, é que por algum motivo, e nada é por acaso, eu acredito muito nisso, esse essa situação que está acontecendo com você está te trazendo um olhar. E se você pegar essa situação como um olhar, né? Eu tenho aqui uma situação importante, bastante importante, onde eu preciso, a partir deste momento, fazer uma curva, em vez de continuar indo reto. Porque se eu continuar indo reto, talvez eu bata na parede e acaba, né? Acaba eu. Agora, se eu fizer a curva, para fazer a curva, eu tenho que ter consciência. Olha que interessante, né? Falando de uma metáfora novamente, eu trabalho muito com metáforas. Eu tenho que fazer a curva e eu tenho que ter consciência de que para fazer a curva eu tenho que desacelerar. Eu tenho que desacelerar e entender para onde eu preciso ir. Para cá, para lá. E esse processo, né, de desacelerar é o processo onde você começa a entender o que você precisa e o que de você ficou para trás. Qual é a parte sua que às vezes nunca houve, né? Porque eu pego pessoas lá que chegam lá no consultório que querem passar pelo processo de transformação, onde lá eu tiro as memórias emocionais e eu vejo pessoas que nunca foram elas. Eu falo muitas vezes para essas pessoas: cadê você? Você me falou da vida do seu marido, você me falou da sua vida emocional, financeira, em relação aos outros, você me falou de várias coisas, funções que você exerce, mas em nenhum momento você falou de você. Então, quando você se perde desse você, a sua alma começa a gritar, o seu corpo começa a corresponder a isso, você começa a se deteriorar. E nesse processo de deterioração, né, gente? É difícil essa palavra. Quando você começa a perder essa força, você começa a ficar doente. Tem gente que vai para aquelas doenças crônicas, onde por anos e anos a pessoa tem dores, a pessoa tem situações ali que ela se acostuma com aquilo. E tem as agudas, né? As situações agudas, as doenças que surgem de repente, que essa realmente, né, quando acontece algo assim com você, essa situação realmente é uma situação para fazer você parar neste momento. E aí que tá o problema: se você não para, você piora a situação, porque essa informação que você recebe, né, o diagnóstico, é algo que serve como muito benéfico para você se você parar e mudar a rota. Eu paro, né, para onde eu estou indo, né, eu paro, né, de ir naquela direção e eu passo então a ir para uma outra direção. E nesse processo de mudar a rota, você precisa necessariamente rever seus valores, rever quem é você, entender como você se tornou esse eu que você se tornou hoje, quais foram as circunstâncias da sua vida que te levaram a pensar, sentir, fazer as coisas de um determinado modo. E nessa revisão, você tem todo o direito e deve fazer novas escolhas. Mas para que você consiga fazer essas novas escolhas, você precisa entender uma coisa: como você se coloca em relação aos outros, a sua companhia, as suas situações com os outros, né, no trabalho, com os filhos, amigos. Aí, gente, eu vou te ensinar aqui um processo que eu chamo de filtrar aquilo que te cabe. Então, você vai precisar filtrar, ou seja,
Eu pego aquela situação com aquela pessoa, aquela coisa que eu faço sempre, aquela rotina, né, com essas pessoas à minha volta, o meu trabalho e tudo mais, eu vou precisar passar na peneira para entender se eu preciso realmente de tudo isso. E quando você faz isso, você vai entender que você não precisa. E nesse processo de você entender racionalmente que você não precisa mais, você começa a, muitas vezes aí, que a pessoa muitas vezes sucumbe, muitas vezes aí que ela cai, ela não consegue se colocar perante o outro. E se colocar perante o outro é um processo que é importantíssimo que você entenda que para acontecer, você vai precisar desistir de agradar todo mundo. Você precisa entender que nesse processo de escolher você, escolher o que é importante para você, fazer as coisas do seu jeito, nem sempre as pessoas que estão te acompanhando vão te seguir. E sabe o que você vai fazer com isso? Vou te ensinar um jeito assim muito sereno de olhar para isso. Você vai olhar com gratidão por entender que, em primeiro lugar, essas pessoas têm direito de fazerem do jeito que elas querem. Você vai olhar com gratidão por fazer essa escolha. E quando você olha dessa forma, né, é como um presente que a vida te dá, essa informação, você para de desejar que essas pessoas te sigam, você para de desejar que essas pessoas te ajudem, te enalteçam, você simplesmente respeita, que elas ainda não querem, ou ainda não estão entendendo dessa forma, ainda não precisam daquilo. E aí entra o processo de cura verdadeiro, porque tem uma coisa muito importante para você entender. Todo o processo de cura, ele é individual. Você sobe sozinho a sua montanha. Então, chegar lá em cima significa resolver. Mesmo que você esteja numa situação muito, muito difícil, né? O curar não é necessariamente se refazer, não precisa ser, mas é o curar. Se você está num processo final, digamos assim, né? Se você está com uma questão muito ruim em termos físicos, você pode também se curar emocionalmente e se entregar a essa ideia de que tá tudo certo e de que você pode realmente viver, né, o que você tem para viver, e a gente não sabe dia de outro. Eu já vi curas extraordinárias, assim, diagnósticos que foram totalmente colocados de uma forma errada, digamos assim. Eu já vi essas pessoas mudarem tanto porque elas passaram por um processo de aceitação. E nesse processo de aceitação, você precisa agradecer pelas experiências que você passou, pelos aprendizados, pelos entendimentos, mesmo que tenha sido tarde, mas o mais importante é ter entendido. Então, para pensar nisso e para mudar, né? O que a gente faz para mudar? Não tem como mudar você fisiologicamente se você não mudar todos os seus hábitos alimentares, todos os seus hábitos diários de como você faz as coisas. Você precisa entender que a cura está na natureza, no respirar, no absorver o ar da natureza, no andar em meio à natureza, no exercício físico, na água, naquilo que é natural, naquilo que é ideal. A cura está por aí, gente. Claro que os tratamentos ajudam sim, você deve sim fazer os seus tratamentos, mas com essa nova consciência, olhando dessa nova forma para a sua vida. E é isso, pessoal, sou Cristina Longa, estou fazendo essa série de vídeos para ajudar você no seu processo de cura. Eu estou todas as noites no Instagram fazendo vídeos, lives, onde você pode participar, pode fazer a sua pergunta diretamente para mim. E é isso, agora eu vou para o outro vídeo, aguarda que daqui a pouco eu coloco aí para vocês. Até mais, gente!